De manhã estudamos sobre confiança. E agora à noite eu quero estudar com os irmãos sobre tempestades. Como vencer a tempestade, vencendo as tempestades. A gente sabe que o Brasil está em crise. Eu estava acompanhando semana passada alguns experts na área de finanças, política do Brasil, e eles disseram que talvez no final de 2016 a coisa melhore. Já ontem, acompanhando estes mesmos camaradas, eles disseram que talvez só em 2018 a coisa melhore. A gente está numa crise terrível. Crise política, crise financeira e crise de moral. Então, o momento é difícil. Agora, o que nós vamos fazer num momento difícil como esse? Momento de tempestade, momento de dificuldade. A gente tem que aprender a se virar, a gente tem que aprender com ela, com o problema, com a dificuldade, com a tempestade, vencer, passar adiante e continuar nossa vida. Tem muita gente que nos dias hoje, começo de ano, estão enfrentando dificuldades. Tem gente que está desempregada, tem gente que está sem dinheiro. E se eu perguntar aqui quem tem dinheiro sobrando, acho que a maioria vai falar que não tem. Se bem que tem gente que fala que não tem, mas o colchão está cheio, né? Tem gente que fala que não tem, mas o colchão está cheio. Né, Marcelo? A gente passa por dificuldades. Tem gente desempregada, gente sem dinheiro, tem gente que está com doença, algum tipo de problema. Estamos com uma irmã aqui na igreja, que vem costumeiramente no culto da manhã, a irmã Dileta. Ela estava com problema, não conseguia se movimentar, andar. Era uma luta para ela andar. E ela sempre andou bem. E foi no médico, fez exames e mais exames, exames e mais exames, e nada. Toma remédio e nada. Toma complemento, nada ajudava. Momento de tempestade. Mulher sadia, indo para lá e para cá. De repente, Deus providencia no meio da tempestade um médico. Esse médico descobre que ela tem um problema numa das vértebras e começou a tratar as vértebras, ou essa vértebra que estava com problema. E a coisa começou a melhorar para a vida dela, já está saindo da tempestade. Existem pessoas que estão passando por momentos difíceis. Isso é normal na vida do ser humano. Não adianta, por mais que a pessoa diga assim, o cara é rico, não tem problema, todo rico tem algum tipo de problema. A Bíblia diz que no multiplicar da riqueza, multiplica-se também as preocupações daqueles que são ricos. O cara é muito rico, ele fica preocupado. Esses dias mesmo que acompanhou a vida do Neymar, por exemplo, o cara está milionário. Mas final do mês passado, novembro, desculpa, ele e o pai estavam preocupados, eles vão ter que pagar um imposto muito grande na Espanha. Aqui no Brasil conseguiram dar um nó, mas lá não, lá o negócio funciona, então eles estão preocupados. Ou seja, rico também tem preocupação, o cara fica ali. E nesses momentos de tempestade que a gente passa, que a gente enfrenta, o que a gente pode fazer? Quando a gente fala de tempestade, eu não sei quanto a vocês, agora que no Brasil está surgindo isso, mas a gente fala de tempestade, a gente lembra dos Estados Unidos. Semana passada mesmo teve um ciclone lá que arrasou uma cidadezinha num estado dos Estados Unidos. E é interessante que aquilo que a gente vê no filme geralmente acontece. Vem aquele vento forte, aquela tempestade que leva tudo embora, leva a casa, leva carro, se bobear, leva até pessoas. Quando a gente fala de tempestade, a gente lembra dessas coisas terríveis. De manhã nós estudamos aqui sobre confiança, e Jesus testou os seus discípulos, aguçou o sentimento do coração deles, já que eles diziam que confiavam no Deus que eles estavam juntos, Jesus. Até então parecia que Jesus não era um Deus para eles. Parecia que Jesus era um profeta, um curandeiro. Jesus não era um Deus. E olha que Jesus já tinha se revelado para eles. Mas eles não conheciam Jesus como deveria. E aí Jesus permite que eles passem por uma tempestade.
Jesus deitado na proa do barco, num travesseiro. No momento que eles saíram, havia uma bonança, não tinha tempestade nenhuma. De repente, no meio do caminho, era uma travessia de 21 quilômetros, o Mar da Galileia tinha 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura, eles tinham que andar 21 quilômetros para o outro lado. E aí, no meio do caminho, vem uma tempestade terrível. E nessa tempestade, eles que eram experientes, no meio da tempestade, eles acabam ficando em pânico e clamam para Jesus. Jesus se levanta de onde está, repreende aquela tempestade, dizendo para ela se aquietar, para ela parar. Houve um momento de tranquilidade. E o que chamou a atenção que nós estudamos de manhã foi a expressão que eles usaram uns para com os outros. Seus discípulos, eles olharam um para o outro e disseram assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pô, esse é o cara que vocês estão andando com ele já faz 1 ano e meio. E vocês acho que não conheciam muito bem ele. Por outro lado, quando a gente fala de tempestades, a gente lembra de um outro personagem bíblico. E essas tempestades que acontecem às vezes nas nossas vidas, Deus permite algumas dessas tempestades, mas tem muita tempestade também que nós acabamos entrando, seja de gaiato ou não, ou entrando consciente. Existem tempestades, por exemplo, na área financeira. Tem gente que gasta mais do que ganha. E por gastar mais do que ganha, chega um momento que a tempestade vem, parece que a casa cai. Tem gente que fala o que não devia, e por falar o que não devia, acaba entrando no meio de uma tempestade. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que são precipitadas, e por serem precipitadas, elas acabam entrando em tempestades. Tem pessoas que, infelizmente, parece, não sei, eu estou usando uma expressão aqui, parece que não conhece a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não vive a Bíblia. Porque quem conhece a Bíblia, ele não entra em tempestade, ele ouve o Senhor. Além dos discípulos que nós estudamos de manhã, nós lembramos de Isaac. Isaac foi um cara que ouvia a Deus, e no momento de tempestade, ou seja, de dificuldade, no lugar onde ele estava, ele ouviu a voz do Senhor falando para ele: não vá para o Egito, fique nesse lugar, você vai ser abençoado neste lugar, eu vou fazer você colher bastante neste lugar, apenas confie na minha palavra e fique aí. A Bíblia diz que Isaac permaneceu, só que demorou 1 ano para vir a colheita de 100 por 1. Já um outro personagem bíblico viveu o inverso disso. Jonas, ele fez de tudo para não entrar numa tempestade. Ir pregar para um povo que tinha um coração duro, que tinha o pior exército da época. O exército de Nínive era o exército que cortava a cabeça, membros do corpo, os caras eram terroristas. E aí ele recebe uma ordem de Deus dizendo: Jonas, vai pregar para aquele povo que eles precisam ouvir. E Jonas simplesmente vai para o outro lado. Ou seja, Jonas é um grande exemplo de pessoas que criam tempestades para as suas vidas. Em vez de ouvir a voz de Deus, não ouve. Prefere fazer o que dá na telha. E você sabe da história, eu não vou falar sobre ela, porque você conhece a história de Jonas. A parte mais legal da história de Jonas é que ele ficou 3 dias na barriga de um grande peixe, e no 3º dia ele foi vomitado, segundo a Bíblia, numa praia. Imagina a situação legal que ele devia estar. Mas acho que ele aprendeu a partir daquele dia a ouvir a voz de Deus. Antes a tempestade que veio quase destruiu o barco, ele disse que ele era o problema, jogaram ele ao mar, veio uma bonança, veio um negócio maravilhoso, os caras falaram: realmente esse cara aí estava com alguma treta com Deus dele. E a Bíblia nos ensina que depois de ter acontecido essa grande tempestade na vida dele, ele foi lá e foi fazer o que Deus falou. Tem outras situações de tempestade nas nossas vidas que a gente entra de gaiato. Por exemplo, eu não sei como eu posso falar isso para você,
porque às vezes a gente precisa de um irmão ou outro, mas a Bíblia ensina que a gente não deve ser fiador de ninguém, mas nós precisamos uns dos outros. Eu precisei durante muitos anos de fiador. Graças a Deus nunca deixei o cara na mão, a pessoa que me ajudou na mão. Mas às vezes a gente entra, você fala, pô, eu vou ajudar até um familiar, e você acaba depois tendo que pagar o pato. Tem gente que empresta dinheiro e não recebe esse dinheiro. Tem gente que tem a cara de pau. Não sei se você conhece gente assim. Você conhece gente assim que chega para você e fala, dá para você me emprestar aí uma grana? Prometo que daqui um mês eu te devolvo. Eu não posso falar muito disso, que eu lembro, me remete a 25 anos atrás. Aí fica chato. Porque há 25 anos atrás um amigo falou assim, me empresta $600. Na época que o dólar estava R$3,50. E eu tinha ganho esse dinheiro num fim de semana. Falei, Jesus, $600, 1.800 e poucos reais. Ele falou, é o que eu preciso, cara. Te garanto, daqui um mês eu te devolvo. Pois eu nunca mais vi o dinheiro nem o cara. Eu sei que ele mora hoje no exterior, inclusive. Se nós não tomarmos cuidado nas nossas vidas, a gente acaba entrando em algumas tempestades. A gente tem que tomar cuidado. No ano que nós estamos, 2016, com todo esse prognóstico de dificuldade que o Brasil está vivendo, ano passado não choveu quase nada, esse ano está chovendo, talvez como nunca choveu. Tem um lugar aqui do Brasil, estava ouvindo no rádio de tarde, indo para casa, que desde 1980 não fez tanto calor como fez neste estado, nesta cidade, dia desses atrás. Ou seja, em momentos difíceis e dificuldades, acho que quanto mais nós nos prepararmos biblicamente, espiritualmente, e principalmente no nosso relacionamento com Deus, menos nós vamos entrar de gaiato ou passar por tempestades. Talvez até Deus permita algumas, mas Ele sempre dará o escape, porque Deus é o Deus que cuida da gente. A verdade é que existem tempestades que nós enfrentamos que às vezes fogem do nosso controle. Um bem que a gente perde, uma pessoa da família querida que morre, enfim, algumas coisas que acontecem que fogem do nosso controle. Nesses momentos também a gente tem que aprender a ter tranquilidade, confiança em Deus, dependência dEle, porque é nesse momento que Deus vai trazer suporte para as nossas vidas. Só que a gente está vivendo num tempo que os crentes de hoje, os cristãos do século XXI, eles não querem saber muito de se relacionar com Deus, de estreitar esse relacionamento. Não, hoje em dia igreja é quando dá, quando posso, quando quero, quando sinto. E relacionar-se com Deus, por que a gente se reúne na igreja? Primeiro, para adorar a Deus. Segundo, para ouvir sua palavra. A palavra traz alimento. Terceiro, para nós termos comunhão uns com os outros. Hoje, principalmente, é um domingo de comunhão. A gente vai repartir a ceia e participarmos juntos. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E como é que a gente se aproxima de Deus? Gente, existem 3 caminhos que eu conheço. É oração, jejum e estudo da palavra. Nós precisamos dedicar mais tempo da nossa vida para a gente estreitar esse caminho que tem entre Deus e a gente. Deus está disponível, Deus é a fonte. Eu citei aqui, de manhã nós estudamos sobre os discípulos que no momento da dificuldade, eles confiaram mais neles do que em Jesus. Só no momento que o barco estava quase afundando, ou virando, a coisa estava tão difícil que eles entraram em pânico e lembraram de Jesus. Aí depois usa essa expressão, quem que é esse? Pô, esse é o Deus que vocês dizem que conhece, vocês estão andando com eles. Por que Jesus permitiu aquilo? Jesus permitiu aquilo para eles aprenderem. Por outro lado, existem pessoas que têm um relacionamento tão estreito com Deus, que mesmo no momento da tempestade, ele sabe que Deus está com ele, junto dele, vai livrá-lo, vai guardá-lo, Deus fala no coração. E um desses personagens bíblicos, uma dessas histórias que pensei para a gente estudar, é sobre Paulo.
o apóstolo do Senhor, que trabalhou bastante, que falou bastante do Evangelho. Quero ler com você, você que trouxe sua Bíblia. Abra aí, por favor, no livro de Atos, capítulo 27. Livro de Atos, capítulo 27. Deus falava com os seus servos como fala hoje. Deus tem um interesse muito grande em falar comigo e com você. Deus não quer que a gente entre em fria, dificuldade. Deus não quer. Esse não é o plano de Deus. Deus pode até permitir uma situação ou outra para a gente crescer e aprender. Mas essa não é a regra. A regra é Deus cuidar da gente. Quem estiver debaixo da proteção de Deus, com relacionamento com Ele, é viver uma vida abençoada. Ponto. Agora, resta saber como está o nosso relacionamento com Deus. Na vida de Paulo, ele teve um relacionamento com Deus tão estreito, porque no dia que ele conheceu a Jesus, a Bíblia diz que a vida dele mudou. Os seus conceitos mudaram. Os preconceitos que ele tinha em relação a Jesus, a religião que ele achava que Jesus estava trazendo, foram quebrados. Alguns paradigmas que ele tinha dentro da sua mente, poxa, será, tal, foram quebrados. No dia que ele conheceu Jesus, Jesus transformou. O que ele escreveu em 2 Coríntios 5,17, viveu-se na sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso aconteceu na vida de Paulo, por isso que ele escreveu isso. Agora, no livro de Atos 27, veja que interessante essa história, ela é bem grande aqui, a descrição do texto é grande. Vamos lá, a partir do versículo 9, o finalzinho do 9 para o 10. Paulo tinha recebido uma informação de Deus, que aquela viagem seria difícil. Aí ele adverte as pessoas que estavam com ele. Ele estava preso. Ele ia ser levado preso para Roma. Aí Paulo os advertiu, versículo 10 de Atos 27, ele disse: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Olha o que Paulo está dizendo. Ele adverte, diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Versículo 11, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, que eram experientes. Ou seja, o que eles disseram? Paulo, esse cara, o centurião, esse cara aí é louco, o cara é preso, não ouve o que ele está falando não. Nós sabemos, nós temos experiência, nós sabemos que esse caminho que a gente vai não vai acontecer nada disso. Beleza, versículo 13, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Versículo 14, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. 15, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. 16, passando ao sul de uma ilha pequena chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. 17, levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. 18, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Versículo 19, no terceiro dia, lançaram fora com a armação, com as próprias mãos, a armação do navio. 20, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento.
Versículo 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. 22, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Versículo 25, assim tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. 26, devemos ser arrastados para alguma ilha. 27, acontece o naufrágio. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático, e quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. 28, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente e encontraram 27 metros. 29, temendo que fôssemos jogados quanto às pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Versículo 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. 31, então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. 32, com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco e o deixaram cair. 33, pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que você tem estado em vigília constante sem nada comer. 34, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um cabelo sequer. 35, tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. 37, estavam a bordo 266 pessoas. 38, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. 40, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. 41, mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. 42, os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. 43, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e o impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. 44, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Quando as circunstâncias da vida nos levam para dentro da tempestade, o que a gente deve fazer? Como os discípulos, entrar em pânico? Quem não conhece Deus faz isso. Quem conhece Deus ou conhecia Deus como Paulo, lembre-se, Paulo estava preso, tinha sido condenado, estava sendo levado sob correntes dentro de um navio para Roma para ser apresentado ao César e julgado por ele. E ele estava preso, acorrentado, porque ele pregava o Evangelho. Imagina uma situação de um cara que está num navio, ou prestes a entrar no navio, e Deus fala no coração dele: filho, eu estou com você. Vai acontecer algumas coisas terríveis nessa viagem.
mas confia em mim que eu estou com você. Primeira coisa que talvez a maioria de nós faríamos é o seguinte: oh Deus, se o Senhor puder, livra eu dessa. Viagem que eu sei que eu vou naufragar, eu não vou entrar nesse barco, Deus me livre e guarde. Mas Paulo confiava tanto em Deus, que ele chama o centurião e fala assim: é melhor a gente não ir, porque se formos, essa viagem será desastrosa. Não ouvem ele, porque geralmente quando você fala em nome de Deus, as pessoas não tendem a acreditar muito. As pessoas começam a colocar em xeque se Deus realmente falou, e Deus fala. Só que nessa situação Deus disse para ele: não temas, nessa situação aí, eu estou contigo. Aí Paulo, ele vai, imagina irmãos, soldados que o haviam já batido, não o respeitavam, ao contrário, ele estava sendo tratado como um preso. Aí ele está dentro de um navio, vendo toda aquela dificuldade, com a vida dele garantida, que se Paulo morresse ali, para onde que ele ia? Se encontrar com Jesus. E o resto? O resto que se lasque. Se fosse talvez alguns cristãos de hoje, pensariam assim. Mas Paulo, com todo amor e carinho, com todo o relacionamento que ele tinha com Deus, o anjo do Senhor aparece para ele e fala: olha, a situação está ruim e vai piorar. Você já pensou se você está numa situação difícil e o anjo do Senhor aparece e você fala assim: filho, a situação está difícil, né? Você fala: está difícil. Pois é, vai piorar um pouco mais. Qual seria a nossa reação? O que a gente faria? Ai meu Deus! Ou será que a gente confiaria ainda em Deus? Paulo confiou. A Bíblia diz que os caras estavam ali preocupados. Essa história que a gente leu, eles estavam preocupados, aflitos, amargurados. O que a gente faz? Vamos jogar a carga fora. Vamos tirar essas velas aqui, baixa elas, joga fora isso aqui. O que a gente vai fazer? O barco está para lá, o barco está à deriva. E agora, o que nós fazemos? 13 dias nessa luta. O 13º dia para o 14º, Paulo fala o seguinte: gente, olha a preocupação de Paulo. Paulo podia estar ali que nem aqueles cristãos, né? Fortão, metidão, braço cruzado, falou assim: se eu morrer eu vou para o céu, se vocês morrerem vocês vão para os quintos dos infernos. Vocês têm que se preocupar mesmo. Paulo olha para eles e fala assim: gente, vocês estão fracos, faz tempo que vocês não comem, é melhor vocês comerem, a gente se alimentar, porque a coisa vai piorar um pouquinho. Ah é? Bom, vamos comer, pelo menos se morrer, morre de barriga cheia, né? Vai dar trabalho para quem vai carregar o caixão depois, mas... A Bíblia diz que Paulo parte o pão, dá graças a Deus, todo mundo come, se fortalecem para mais um dia de dificuldade, de tempestade. Naquele dia o barco vai a pique, a situação fica difícil, o barco para num lugar perto de uma ilha, a gente viu aqui, ele quebra no meio, os guardas, para não prenderem ou não perderem os presidiários, eles pensaram em matar, mas Deus está sempre com a gente, né? Deus sempre cuida daqueles que nele confiam. E Deus toca no coração do centurião e fala: não façam isso. Quem é preso que sabe nadar, se joga e vai para a ilha. Eu não tenho tempo de ler, mas se você ler na sua casa, você vai ler o restante dessa história. Você vai ver que lá naquela ilha, Paulo conseguiu ganhar muita gente para Cristo, com o seu testemunho e com a sua vida. Ou seja, nós estamos passíveis de passar por tempestades. E aí a gente tem que parar e pensar sobre o seguinte: como eu devo reagir no meio da tempestade? De manhã a gente viu que os discípulos foram reprovados. No primeiro teste de fé, de confiança, eles foram reprovados. Paulo, ao contrário, passou com louvor nesse teste. Porque Paulo tinha um relacionamento com Deus tão maravilhoso, tão abençoado, que mesmo em tantas dificuldades, Paulo conhecia a palavra de Deus. Paulo sabia que Deus estava com ele. Você tem uma ideia, o livro de Naum, você que gosta de anotar, Naum capítulo 1, vai estar aqui no texto, no telão, desculpe. O profeta de Deus escreveu o seguinte: o caminho do Senhor está no vendaval e na tempestade,
As nuvens são a poeira dos seus pés. Versículo 4, ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Ou seja, aqui que Naum quis dizer, o Deus que nós temos, quando você olhar para o céu e ver uma tempestade, essa tempestade que a gente está acostumado a ver, lembre-se, essas nuvens aí é a poeira do pé do nosso Deus, só para você ter uma ideia da grandeza do nosso Deus. E em meio a essa tempestade, Deus pode estalar o dedo, Deus pode dar uma palavra e a situação mudar de uma hora para outra. Basta nós cremos. A pergunta é, será que a gente está crendo realmente em Deus como a gente deveria crer? A pergunta que eu fiz de manhã, eu faço para você agora à noite, para você perguntar para a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, você confia mesmo em Deus? Pergunte para ele. Ah, eu confio em Deus, confio. Agora todo mundo vai falar que confia. Principalmente quem está trabalhando, quem tem dinheiro, quem tem carro, quem tem casa, quem tem saúde. Vai falar, eu confio em Deus. Lógico que eu confio em Deus. Eu quero ver a gente estar preparado para falar isso na hora que a gente enfrentar dificuldades. Porque as dificuldades na vida, elas aparecem. Como é que aparece uma tempestade? Geralmente você olha o sol ou o céu, ele está azulzinho, você vira aqui para fazer um negócio, quando volta já vem aquelas nuvens negras. Tempestade surge na nossa vida da onde a gente nem imagina. Como eu disse, algumas nós criamos, mas algumas Deus permite, e algumas a gente acontece. Paulo estava aqui numa dessas. O que a gente faz? Se desespera como os discípulos? Não. Se nós tivermos um relacionamento estreito com Deus, no momento da tempestade, Deus vai estar com a gente lá dentro. Se for preciso repreender o mar, Ele vai repreender o mar. Se for preciso abrir o mar, como Ele abriu o mar vermelho, Ele vai abrir o mar. Ou seja, se nós tivermos um relacionamento com Deus mais estreito, a partir desse ano de 2016, se não era assim, eu te aconselho a ser assim. Porque por mais dificuldade que venha, creia, Deus sempre estará com você, Deus cuida da tua vida, a palavra final vem de Deus, não vem do diabo. A palavra final vem de Deus, Deus é que dá o veredito. E a gente viu aqui no culto da virada que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus vão além daquilo que nós pensamos. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer coisas tremendas e Ele faz coisas tremendas. Ele é Deus. Resta saber se nós realmente confiamos, cremos que Deus está com a gente em todos os momentos. A Bíblia diz, Jesus falou, Mateus 28:20, eu estou com vocês todo o tempo. Mas será que a gente crê que Jesus está com a gente todo o tempo? Como os discípulos, eles sabiam que Jesus estava ali. Mas na hora da dificuldade, eles ficaram desesperados, entraram em pânico. Aí Jesus fala, ei, cadê a fé de vocês? Tipo assim, era para vocês estar repreendendo isso. Porque Jesus já tinha dito para eles, se vocês crerem, vocês poderão fazer obras maiores daquilo que eu fiz. Ou seja, eles poderiam ter repreendido, mas eles ainda não tinham um relacionamento estreito com Deus. Paulo já tinha. Paulo já tinha passado por tanta luta, por tanta dificuldade. Paulo conhecia a escrita da palavra, o Velho Testamento, boa parte Paulo já tinha estudado sobre ele. Paulo conhecia. Eu citei aqui de manhã, cito agora à noite, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, Josafá falou para o povo, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Quando eu li esse texto, a pergunta que veio na minha cabeça foi, por que a gente vem para a igreja? Por que a gente vai para a igreja? Porque tem gente, como eu falei no culto da virada, que ele ouve mensagem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pela internet, pela rádio, mas entra no ouvido e sai pelo outro. Mensagem é algo que a gente tem que anotar, que a gente tem que guardar, chegar na segunda-feira, revisar. Daqui uma semana olhar aquele texto e que Deus vai falar no nosso coração de uma forma maravilhosa, estar preparado, estudar, conhecer. Mas não, igreja hoje está virando o seguinte, eu vou no domingo, participo do culto, canto lá uns louvores, dou minha oferta, ouvo a mensagem e vou embora. Ouço a mensagem, desculpe, e vou embora. Ponto, acabou. Mas e o além disso?
E o relacionamento com Deus, a busca incessante pelo Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de estreitar esse relacionamento com Ele, porque quando você vem aqui na igreja, a palavra que é pregada aqui é a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, e a palavra, Jesus disse, que é capaz de mudar a tua vida, a minha vida. A palavra tem esse poder. Só que muitas vezes nós não nos lembramos da palavra, porque muitas vezes a palavra para a gente é algo que não faz efeito. Eu já falei aqui, quantos crentes você conhece e eu conheci, quantos que passaram aqui na igreja, seja membro, seja no seminário Veredas Antigas, quantos que já passaram aqui, que era crente há 10, 15 anos, 20 anos, mas tinha ressentimento no coração, gente que tinha ira, ódio, raiva, gente que é religioso, está dentro da igreja, mas tem uma religião, a religião de crente, que corrige os outros, que julga os outros. Gente que não muda, que a palavra não faz efeito, ele lê a Bíblia como se ele estivesse lendo uma revista, um jornal, não faz efeito nenhum. E aí entra, por que Deus permite que a gente passe por dificuldades, por tempestades? Para moldar o nosso caráter, para aguçar a nossa fé, para levar a gente para um nível maior. Eu tenho aprendido na minha vida que cada dificuldade que eu enfrento, Deus tem permitido que eu cresça. Aquela canção que a gente canta aqui, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma chance de crescer um pouco mais. Eu tenho vivido isso na minha vida e sei que muitos irmãos têm vivido, porque a gente passa por dificuldades. Mas é uma oportunidade da gente crescer, da gente se aproximar de Deus, da gente depender de Deus. Porque Deus nunca vai abandonar a gente, Deus nunca vai deixar a gente. Meus irmãos, as tempestades, elas revelam as nossas deficiências. As tempestades revelam os nossos erros. Isso foi descrito na vida dos discípulos que nós estudamos de manhã. As tempestades também revelam quem é realmente um cristão verdadeiro, quem realmente confia em Deus. E aqueles que só vão na igreja e diz que conhece a Deus, ou como Jó conhece de ouvir falar. As tempestades nos provam, as tempestades nos mostram coisas que talvez nós, com os tempos normais, a gente não enxerga. Quando a gente olha para a dificuldade das pessoas, dos cristãos da África, sendo queimados vivos dentro da igreja, quando a gente olha para a fome que assola parte do Brasil e do mundo, quando a gente olha para a falta de água lá no Nordeste, a gente tem água aqui, bebe água toda hora, isso deveria levar a gente a repensar o nosso jeito de viver, de orar mais, de declarar mais o senhorio de Jesus, de tentar de alguma forma, com a oração ou com dinheiro, de alguma forma ajudar essas pessoas. Mas não, a nossa vida, a vida do paulistano, a vida da pessoa que mora aqui no Sudeste, ele se preocupa só com a sua vida. Ele não quer nem saber, ele não quer ouvir notícia. Eu conheço pessoas que falam assim, você viu a notícia que aconteceu? Não, eu não assisto esses programas de notícia, não quero nem saber, tipo assim, que se lasque. E na verdade a gente tinha que assistir realmente algumas situações, por isso que Deus permite algumas situações nas nossas vidas, até para a gente acordar, despertar. Porque dificuldades é certo que nós vamos passar. Lutas é certo que nós vamos passar. Aqui a gente ainda não passa perseguição, mas tem lugares do mundo que os cristãos estão sendo perseguidos. Estão sendo mortos, decapitados, queimados. E aqui no Brasil a gente ainda tem liberdade de abrir a porta, de entrar, se reunir com ar-condicionado, com água, cadeira, iluminação, som, para adorar a Deus da melhor forma. E mesmo assim tem gente que na hora da dificuldade ele desiste, ele desanima, ele para. Por quê? Porque não conhece Deus, porque se conhecesse Deus, estava ali firme. Eu quero te mostrar, meu irmão, com essa situação, com essa mensagem. Você está vivendo um tempo de fartura, de alegria, glória a Deus. Continue confiando no Senhor. Porque tem gente que confia naquilo que ele tem, que ele é. Eu tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho o meu dinheiro, está tudo certo. Se você estiver realmente com o coração em Deus, está tudo certo. Porque casa, carro, dinheiro, isso pode acabar a qualquer momento. Lá no Espírito Santo tinha gente que tinha casa no morro, você deve ter acompanhado, e de repente veio uma pedra e esmagou um monte de casa. Graças a Deus que não morreu ninguém. Já pensou, você tem uma casa, quando você vira a volta, 2 minutos depois não tem mais nada, está tudo destruído.
Se nós colocarmos o coração nisso, nós vamos ficar decepcionados, pensar em se matar, fugir. Agora, quando a gente confia em Deus, por mais que aconteça isso, Ele sempre dará o escape para as nossas vidas, Ele sempre cuidará de nós, como Ele cuidou de Paulo. No meio da tempestade, no meio da turbulência, no meio da perseguição, quase para ser morto, Deus estava ali, dando livramento para a vida de Paulo. Talvez tenha alguns que digam assim, mas, era Paulo, meu. Mas você também é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o diabo vai sempre estar perseguindo a gente. Ele vai sempre lutar contra a gente. Eu sei que tem coisas que acontecem na vida que ele não está por trás, mas tem coisas que ele está por trás. Agora o que eu vou fazer? Desanimar? Desistir? Não. Eu vou continuar confiando em Deus. Mas o Brasil está em crise. Por quê? Porque no governo está cheio de satanista, maçom, cheio de gente envolvida com trevas, com feitiçaria. Está cheio de político envolvido com feitiçaria. Está cheio de cantor, de artista envolvido com feitiçaria. Esses artistas bonitinhos aí, os mais velhos, os mais novos, que você às vezes assiste um filme, uma novela, e fala assim, nossa, ele é um ator tão bom, né? Tem muitos deles que fazem pactos com o diabo para fazer sucesso. Gente que precisa vender a alma para o capeta para fazer sucesso. E nós que somos cristãos, o que a gente faz? A gente tem um Deus vivo e poderoso, confia nele. Que em 2016 você possa estreitar esse relacionamento e confiar mais no Senhor. O salmista, no capítulo 9, Salmos capítulo 9, versículo 10, alguns textos aqui de Davi para te ajudar a desenvolver a sua fé, ele escreveu, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Você tem buscado a Deus? Nossa, que amém, Jesus. Vou perguntar de novo, a segunda sempre é melhor, né? Você tem buscado a Deus? Amém. Talvez alguns de nós deviam dizer assim, não como deveria. Sim ou não? Sim. Eu falo por mim também. Não como deveria. Não deveria buscar, ou deveria buscar mais. A gente busca, mas como? Segunda-feira, quem que inventou o trabalho? Tem que trabalhar na segunda-feira. Aí chega cansado em casa, toma banho, janta, para aqueles que jantam, né? Enfim, janta, assiste a novela das 8, das 9, o filme das 10, meia-noite ele já está ali, ô Jesus, obrigado por mais um dia. É assim que muitos de nós buscam a Deus. Na hora da dificuldade de citar a palavra, muitos não conhecem. Eu já fui assim também. Você cita textos bíblicos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É mesmo onde está escrito isso? Na Bíblia. Porque não conhece, não gasta tempo lendo, estudando. Ele só ouve falar. Jó também era assim. E Jó tinha uma vida muito abençoada. Aí um dia Deus permitiu uma situação na vida dele, para ele aprender algo. Ele aprendeu. E no final ele disse, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Hoje eu estou aqui contigo. Paulo, ele era assim. Como disse aqui o escritor Davi, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Num outro texto, Salmo 21, versículo 7, ele escreveu, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E por que eu confio no nome do Senhor, nosso Deus? Porque o nome de Jesus é poderoso para mudar situações, para tirar dificuldades, se for preciso até para ressuscitar, o nome de Jesus é poderoso. Então eu confio no meu Deus e no nome do meu Deus chamado Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O salmista no capítulo 33, versículo 20, ele escreveu, nossa esperança está no Senhor,
Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Por que ele disse isso? Porque tem gente que fica assim, estou esperando uma promoção lá na empresa, cara. Meu chefe já, sou assim com ele. Sou assim com o meu chefe. Eu sei porque eu já conheci gente assim. Sou assim com o chefe. O cara é assim. É aquele chamado puxa-saco, né? Eu não queria falar, mas assim, o cara já prometeu. Vou ter uma promoção, tal. Aí chega na época, não vem a promoção. Aí ele fica com raiva do chefe, do gerente, do dono, do raio que o parto, porque não veio a promoção. E ele se diz cristão. Ele tem que confiar, ter esperança no chefe? Não. A minha esperança está no Senhor. Se tiver que vir a promoção, ela virá do Senhor. E quando eu falo isso, meus irmãos, me permitam, eu falo isso com propriedade. Porque quando eu entrei no Banco Itaú, com 6 meses, eu fui promovido a supervisor de caixa. Eu era caixa, trabalhei em todos os estágios do banco. De caixa, caixa povão, caixa empresa, caixa interno, caixa estrela. 6 meses depois, o gerente da agência, ele disse para a gerente administrativa, eu quero que você promova aí o Diego para supervisor, porque eu quero que você promova. O cara sabe trabalhar, põe ele lá. E ela disse, não, mas eu tenho aqui fulana que tem 6 anos, Beltrano que tem 8 anos, Cicrano que tem 4 anos, o outro tem 3 anos e meio, tem que promover eles. Aí ele falou para ela assim, na minha frente, até eu fiquei constrangido, ele falou assim, eu não estou te pedindo, eu estou mandando você promover o Diego. E por que isso aconteceu? Porque eu sou melhor? A minha esperança estava em Deus. Eu confiava no Senhor, eu não estava nem esperando, e veio. Quando você menos espera, Deus age. Por quê? Porque Deus é assim. Quando você fica, ai, quando será? Meu Deus, quando será? Ai, Jesus amado, tem misericórdia. E agora? Aquelas moças que ficam, né? Oh, Senhor, eu confio no Senhor, confio no Senhor. Aí chega uma certa idade e fala, tudo que vier a mim, Senhor, eu lançarei fora. Manda que eu chego e tal. O que eu vou fazer? Esperar no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Mateus 28:20, ele disse, eu estou com vocês todos os dias. Deus está contigo todo dia, todo tempo, em todo lugar que você está, Deus está comigo, está com você. O outro texto, do Salmo 125:1, o salmista escreveu, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Se você confia em Deus, Deus está contigo, Deus cuida de você, Ele virá para buscar a sua igreja, eu e você, nós vamos morar com Ele, nós vamos viver a eternidade com Ele. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Mas e a dificuldade, e os problemas, e a tempestade? Eu vou passar por ela. Se eu cair aqui, tem uma dificuldade ali, o Senhor está comigo, Ele cuida da minha vida, Ele é o meu Deus, eu confio nele. Ponto, Ele é o meu Deus. Meu irmão, põe uma coisa no teu coração, guarda isso. As tempestades não duram para sempre. Tempestade vem e vai. Eu falei isso aqui de manhã. Tem gente que vive dizendo, pastor, eu estou numa prova, e entra anos saindo, eu estou numa prova, e uma prova. Pô, estuda mais para você passar logo dessa prova. Você só fica na prova. Passa da prova. Estuda. Que estudo é esse? Ora, busca o Senhor, confia no Senhor. Deus já te deu a vitória. Não é que Ele vai te dar, Ele já deu. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou. Ou seja, a gente precisa aprender a confiar mais no Senhor. Uma outra questão, em meio à tempestade, em meio à dificuldade, creia, Deus está contigo. Deus não foi tomar um cafezinho no bar, Deus não dorme, Deus não precisa descansar, Deus não tem nada disso. Nós é que precisamos descansar, nós é que precisamos trabalhar, nós é que precisamos tomar um cafezinho, tomar água. Deus não precisa de nada disso, Ele é Deus. Em todos os momentos da nossa vida, Davi citou isso no Salmo 139, eu e você, quando nós estávamos sendo formados lá no ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia, Deus já sabia que a gente ia nascer, Ele já sabia de tudo, Ele é Deus. Ou seja, antes da gente nascer, sendo formado, Deus já conhece a gente, é por isso que nós estamos aqui hoje. Ele morreu na cruz por nós, sua vida por nós, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Então 2016 é um ano difícil, pode ser para muita gente, para a gente vai lutando. Por quê? Porque a gente tem um general
chamado Jesus, que é vivo e está na frente. Ele cuida de nós. Ele é o nosso Deus, aleluia. Portanto, meu irmão, 2016 está chegando, chegou, beleza, começamos, estamos no terceiro dia. Daqui para frente, para o resto de nossas vidas, confie no Senhor, dependa do Senhor, ponha a sua esperança no Senhor, porque é Ele que cuida de mim, de você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ler um texto juntos para a gente participar da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia aí no Salmo 115. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Salmo 115, a partir do versículo 1, está escrito: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e tua fidelidade. Versículo 2, porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus pode fazer tudo. Tudo. Tudo que agrada a Deus Ele faz. E tudo que Deus faz é bom. Porque teve gente que já disse para mim assim: então Deus fez o diabo? Não. Deus fez um anjo de luz chamado Lúcifer, que estava no céu diante dele e cuidava do coral da parte de música. Ele que quis ser mais que Deus e foi expulso de lá e se tornou o diabo, que é o chamado destruidor. Deus não cria coisa ruim, Deus cria coisa boa. Aí aquele bandido, ele virou bandido ou se tornou bandido pelas circunstâncias da vida, porque Deus não fez bandido, Deus deixou um ser humano que ser formado. E esse ano, se Deus permitiu, eu estava pensando sobre isso, a gente podia estudar bastante sobre o nosso próprio corpo. Porque se a gente pegar o olho que nós temos, as mãos, os pés, os órgãos internos que nós temos, e começar a estudar um por um, nós vamos ficar fascinados como Deus cuidou de cada detalhe do nosso corpo, para viver e sobreviver. Tem cara que fuma, bebe, cheira e ainda passa, ou chega a 70, 80 anos, mesmo com o corpo debilitado, porque o corpo humano ele é maravilhoso, algo que Deus nos deu. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. Voltando aí para a Bíblia, versículo 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. 5. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. 7. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. O salmista escreveu, versículo 8: tornem-se como eles, como estes ídolos, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Versículo 9 ele disse: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo 10: confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Parece que Davi estava escrevendo para falar para a gente aqui. 11, vocês que temem o Senhor. Quem teme o Senhor Deus aqui? Quem é servo de Deus? Deus é Deus de sua vida. É para você e para mim essa palavra. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo 12, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. 13, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. 14, que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. E tem gente aqui na igreja que já está cumprindo essa ordem aqui, né? Falei de manhã aqui, o Anderson, a Sheila, o Emerson, o Adriano, os caras estão aí, povoando o mundo, vamos lá. 16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. 17, os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. 18, mas nós, diga assim comigo, mas nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu e você. Inclusive,
inclusive eu e você. Nós bendiremos o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia! Aleluia!